Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo e antes de entrar no assunto de hoje, eu quero dar uma breve explicação de uma forma geral que existem 7 armadilhas da compulsão alimentar e se você estiver preso em qualquer uma delas, você está sujeito a ter impulsos compulsivos. Se você ainda não assistiu o vídeo das armadilhas da compulsão alimentar, eu recomendo que você assista. Talvez você se identifique com alguma delas e descobre em qual ou quais delas você está preso. No total, são 7 armadilhas. 3 delas estão ligadas ao corpo físico, que é a armadilha da dieta, a armadilha do açúcar e a armadilha da deficiência nutricional. E eu já falei sobre cada uma delas em vídeos separados aqui no canal. Então, eu recomendo que você assista. 2 se ligam à mente, que é a armadilha do hábito e a armadilha das regras alimentares. E as outras 2 se ligam às emoções, que é a armadilha do falso amigo e a armadilha do crítico interno. Bom, eu disse que para sair do ciclo vicioso da compulsão, você precisa manter o corpo, a mente e as emoções em equilíbrio. Mas como fazer isso? Primeiro, você precisa se conscientizar em qual ou quais armadilhas você está preso. Algumas podem ser mais relevantes que outras e para cada armadilha eu vou te dar a chave certa para desbloquear. Depois que você começar a aplicar os passos, em poucos dias você pode esperar uma redução dos impulsos compulsivos e da obsessão pela comida. Hoje eu vou te explicar como a nossa mente pode ficar presa no ciclo da compulsão com a armadilha de hábitos. Isso tem tudo a ver com a maneira como o nosso cérebro funciona e pode acontecer com qualquer pessoa do planeta. Então, não leve isso como algo pessoal. Isso não é uma indicação de falta de força de vontade e determinação da sua parte, muito menos que você está com problemas psicológicos. E ao final desse vídeo você vai entender por quê. Fica comigo até o final. A armadilha do hábito faz você pensar que suas emoções são as culpadas por você comer compulsivamente. Faz todo sentido você pensar assim: está feliz, come, está triste, come, está com raiva, come. Qualquer que seja a emoção, seu desejo de comer compulsivamente é estimulado. E então você pensa, se eu consertar minhas emoções, então os meus impulsos vão desaparecer. Talvez você já tenha lido vários livros de autoajuda, usou técnicas de auto-hipnose, fez um diário interminável sobre os seus sentimentos e entoou mantras positivos, na vã esperança de que isso fizesse você se sentir melhor com você. E assim, você eliminaria o desejo de comer compulsivamente. Eu não vou te dizer que é uma técnica totalmente sem resultado. O problema é que isso funciona por pouco tempo. Com sorte, pode funcionar por 1 ou 2 dias, mas depois de alguns dias, eles estão de volta. Eles quem? Os velhos comportamentos. E aí, em seguida, vem o quê? Vem a raiva e a frustração, o que faz com que a gente fique mais infeliz que antes. Durante anos, você se convenceu de que se pudesse se sentir melhor com você mesmo, isso de alguma forma ia acabar com o desejo de comer compulsivamente. E não é culpa sua pensar assim. Esse pensamento é colocado para nós como verdade o tempo todo. Mas então, um certo dia, você tem um despertar e percebe que outras pessoas também experimentam emoções negativas. Outras pessoas se sentem tristes, outras sentem que não são boas o suficiente. Outras pessoas se sentem infelizes e ainda assim são magras e não comem compulsivamente. Ué, mas se elas se sentem infelizes ou frustradas como eu, então por que eles não se sentem obrigados a comer demais também? O que tem de tão diferente em você? Suas emoções negativas são mais intensas? Você sente as emoções de maneira diferente de todo mundo? Não, com certeza não é isso. Acredite, eu vou te explicar por que isso acontece.
Me acompanha e vamos descobrir juntas. Uma pesquisa mostra que certos alimentos, especialmente aqueles com alto teor de açúcar e combinações de gordura, por exemplo, sorvete, chocolate, batata chips, bolo e torta. E vamos ser sinceras, né? Quem não prefere isso a uma alface? Então, esses alimentos produzem substâncias químicas agradáveis em nosso cérebro. Que substâncias são essas? São substâncias como serotonina, dopamina e endorfina. A endorfina é um opiáceo natural. Gente, que palavra difícil! O que é isso? Vamos lá. Opiáceos são substâncias que causam alterações no nosso cérebro e eles podem ser produzidos pelo ser humano, como por exemplo a morfina. No caso da endorfina, esse opiáceo é natural e o que ele faz no cérebro? Ele permite que você experimente de forma bem intensa e quase imediata o prazer, a redução da dor, baixa de nível de estresse. Que delícia, né? Mas, como tudo na vida tem dois lados, com a comida isso não é diferente. Resumindo, apesar de trazer efeitos positivos imediatos, existem consequências. Quando você come esses alimentos em um episódio compulsivo, eles produzem uma inundação de endorfina. Isso faz com que o seu cérebro temporariamente sinta uma sensação de dormência ou euforia. Porém, é temporário e em seguida você precisa de outra porção para se sentir bem novamente. Na verdade, estudos de imagem cerebral por ressonância magnética mostraram que açúcar e junk foods, que são comidas ricas em calorias e baixa qualidade nutricional, inundam o nosso cérebro com dopamina e endorfina, estimulando as mesmas áreas que as drogas pesadas como a cocaína. Isso pode fazer você se sentir bem por um curto período de tempo, ou seja, aquelas comidinhas gostosas da vitrine da padaria, aquele churrasco cheio de gordura, fazem no nosso organismo o mesmo efeito de alguns tipos de drogas. A única coisa que você precisa entender aqui é que essa sensação de bem-estar é temporária. Ela não dura muito tempo. E logo em seguida, outras pesquisas mostram que os sentimentos de nojo e ódio de si mesmo associados à compulsão cancelam completamente qualquer efeito positivo para a maioria das pessoas. Vamos explorar um pouquinho mais do que a gente entende sobre os impulsos compulsivos. A primeira vez que você comeu demais, provavelmente foi devido à desnutrição. Você sabia que mesmo comendo demais você pode estar desnutrido? Às vezes você tem aquela impressão que uma pessoa desnutrida é aquela pessoa raquítica, magrinha. Mas nem sempre é assim. A desnutrição ocorre quando o corpo não recebe os nutrientes suficientes. O que causa uma desnutrição? Uma dieta pobre em nutrientes e ricas em calorias, problemas digestivos ou outras doenças. E essa desnutrição não tratada pode causar deficiência física ou mental. Por isso, muita gente pensa que a compulsão alimentar começou depois em que ela descobriu que tinha depressão. Mas na verdade é ao contrário. Você pode ter depressão por ter uma alimentação pobre em nutrientes e rica em calorias. Talvez você também tenha o costume de ficar muito tempo sem comer. Mas independente do motivo que levou você a comer demais, você gostou da sensação e começou a repetir isso porque gerou um tipo de prazer ou alívio. E essa repetição se tornou um hábito. E por quê? Porque o nosso cérebro aprende rápido e ele logo percebeu que esse comportamento te trouxe uma espécie de curativo emocional temporário. E na próxima vez que você sentir um sentimento ou uma emoção desconfortável, isso pode e vai desencadear o desejo compulsivo. Entenda, as vias neurológicas, ou seja, o nosso cérebro, liga a dor emocional ao alívio, por meio de um episódio compulsivo em que você come uma grande quantidade de comida em um curto período de tempo de forma rápida, inconsciente do que e do quanto você está comendo. E por repetir esse comportamento por diversas vezes, você cria o hábito. É mais ou menos assim que acontece.
Existe um gatilho, ou seja, acontece algo que você não quer que aconteça. Por exemplo, alguém te trata mal. Você fica chateado e se empanturra com comida. Por quê? Porque assim a sua atenção é temporariamente desviada de qualquer desconforto que você esteja sentindo. Você inconscientemente ensina o seu cérebro que a compulsão alimentar torna uma situação difícil em uma situação mais suportável, ou pelo menos mais suportável. À medida que esse hábito se torna mais arraigado, cada vez mais você se empanturra de comida em resposta ao desconforto emocional e à dor. Esse tipo de compulsão é automática, porque ela fica no seu subconsciente, ou seja, é um local do cérebro que reage automaticamente com base em instintos e hábitos, ao invés de lógica e razão. Não tem nada de errado com esse processo psicológico instintivo do subconsciente. É uma parte importante e funciona muito bem. A gente usa isso o tempo todo, por exemplo, quando a gente dirige o carro, quando a gente escova os dentes, ou seja, são comportamentos que a gente faz no piloto automático. Eles são aprendidos por repetição e ficam registrados em nosso subconsciente, prontos para serem colocados em ação sem pensar sempre que a gente precisar. E isso é bom, é ótimo. Já pensou ter que ficar pensando em cada troca de marcha? O problema é que nem sempre esses comportamentos trazem benefícios e nos move para coisas de que precisamos, como é o caso da compulsão alimentar. O problema é quando o comportamento se torna disfuncional, ou seja, quando eles nos afastam das coisas que valorizamos e passa a criar mais problemas do que soluções. E é aqui o pulo do gato. Isso é o que você realmente precisa ter em mente. Sim, as emoções negativas podem desencadear um desejo compulsivo. Ok, mas não são responsáveis por ele. Por quê? Porque existem pessoas que não comem compulsivamente, mesmo experimentando pensamentos e sentimentos negativos. Elas não sentem nenhuma necessidade compulsiva em resposta a esses sentimentos. E isso acontece porque elas não programaram, não condicionaram o cérebro para reagir e responder aos impulsos comendo. Pare de culpar suas emoções e culpe o condicionamento habitual. Todos nós temos emoções negativas. E se elas fossem as culpadas pela compulsão, todas as pessoas do planeta seriam compulsivas. Se você culpar as suas emoções, isso pode te levar a pensar que as suas emoções de alguma forma são erradas ou que você está com algum problema e que você é uma pessoa pior que as outras. E eu não acredito que isso seja assim. Emoções por si só não te fazem querer comer compulsivamente. É apenas quando as emoções estão conectadas com as respostas habituais condicionadas que você experimenta o desejo de comer compulsivamente. E daí você pode pensar assim: e se eu me concentrasse em ser mais feliz, eu não ia parar de comer compulsivamente? De verdade, a sua força de vontade pode aumentar, você pode sentir um pouco mais forte quando se trata de evitar ceder à compulsão por um tempo, mas isso não significa que os impulsos compulsivos vão parar. Se você estiver preso nas armadilhas da compulsão, os impulsos da compulsão sempre vão estar prontos para atacar em qualquer momento. E essa não é uma recuperação real, não é a liberdade real. Além disso, se você se apegar à crença equivocada de que a felicidade vai te ajudar a parar de comer compulsivamente, você pode se sentir sob uma pressão irreal para apenas ser mais feliz. Em contrapartida, esse desejo de ser mais feliz pode, na verdade, te tornar mais infeliz. Isso porque sempre que você experimenta uma emoção negativa, o que é inevitável, você pode se punir por não ser feliz o suficiente. Não tem necessidade de se esforçar para ser feliz o tempo todo, para superar sua compulsão alimentar e nem para viver. Ninguém é feliz o tempo todo. Resumindo, as emoções são confusas e muitas vezes difíceis de lidar. Isso é uma verdade para todo mundo. Então,
faça um favor para si mesmo e vá com calma com as suas emoções. Não é culpa delas. Elas não são responsáveis por seus impulsos compulsivos. Consertar problemas emocionais não é uma parte necessária para se livrar da compulsão alimentar, certo? Mas aí você me pergunta, Rúbia, mas atualmente eu estou vivendo com dor emocional. Isso não é importante? E a resposta é sim, é importante. Se você teve um trauma passado ou está atualmente vivendo com dor emocional, isso pode ter um grande impacto na sua vida. Eu não estou falando aqui que a sua dor não é importante. Lidar com a dor emocional e o trauma é muito desafiador e precisamos de toda a ajuda, conforto e apoio que pudermos obter. Mas precisamos de ajuda e apoio de verdade. Precisamos de amigos de verdade, não do falso amigo da compulsão alimentar. Sim, a compulsão alimentar é como um falso amigo, aquele que oferece apenas ilusão de conforto, mas na realidade está destruindo lentamente a sua vida. Comer excessivamente não te apoia emocionalmente, apenas bloqueia temporariamente o problema da sua mente e volta cada vez mais intenso. Qualquer coisa pode desencadear o condicionamento. Além das emoções negativas, esses tipos de desejos condicionados também pode ocorrer quando passamos a associar um determinado ambiente, situação ou pessoa à alimentação. Para que você entenda melhor, eu vou te dar um exemplo. Tinha uma participante do programa que dizia que sempre que ela ia para a casa da mãe dela no Natal, ela tinha fortes desejos compulsivos. E isso acontecia porque ela passou a associar a casa da mãe, as decorações de Natal, o contexto festivo, em poder comer muita comida. Então, as férias, o ambiente, o tempo que ela passava com a mãe, automaticamente a mente dela pensava em comida o tempo todo, dizendo que ela estava com fome. Agora, eu vou supor uma situação que pode estar acontecendo com você, tá? É só um exemplo. Você bebe demais na hora do happy hour, porque isso é o que você normalmente faz a essa hora do dia. É um hábito, é uma rotina, é automático. Você pode ter feito isso há tanto tempo que fazer qualquer coisa diferente parece estranho. O episódio vem do nada. Algo inesperado acontece que desencadeia uma compulsão. Alguém é rude com você no supermercado. O seu chefe mandou você para trabalhar no final de semana. Você está tendo um dia daqueles e você sabe que a próxima coisa que acontece é de entrar no modo automático. Mas então, como se livrar do condicionamento da mente? Se a compulsão é um hábito condicionado, você pode ter uma ideia clara de quando e onde tende a comer compulsivamente e qual ou quais circunstâncias desencadeiam o hábito automático. Agora, você precisa trabalhar para quebrar o hábito. Pense em quando e onde essa situação tende a surgir e planeje fazer algo diferente. Mude a sua rotina, mude as coisas para que você não tenha as mesmas associações. É uma estratégia simples, mas pode ser muito eficaz. Se você sempre compra comida no caminho do trabalho para casa, muda o trajeto, muda a forma com que você faz as coisas, evita e você sempre come compulsivamente à noite, planeje sair para dar uma caminhada durante esse período. Se você sempre come compulsivamente quando está se sentindo ansioso, tente usar a técnica de liberação muscular. Essa técnica eu já ensinei como fazer e tem esse vídeo aqui no canal, tá? Pense na sua situação pessoal e em seguida programe uma atividade alternativa para substituir o comportamento compulsivo. A nossa vida é como uma caixinha de surpresa, gente. Sempre acontecem coisas inesperadas. Você briga com o seu parceiro ou descobre que foi deixado de fora de uma reunião de amigos ou bate seu carro novo. As emoções se acendem e a compulsão habitual entra em ação. Esses impulsos compulsivos tendem a surgir repentinamente, do nada. Eles são uma resposta habitual. As emoções intensas e o desejo compulsivo estão intimamente ligados. Bom, resumindo, a armadilha de hábitos. Se você tem uma ideia clara de quando e onde tende a comer compulsivamente,
Mude a sua rotina fazendo algo diferente. Para impulsos inesperados que são desencadeados por um evento emocional, utilize a técnica ZENT. Cada vez que você faz isso, você enfraquece o condicionamento habitual. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo ajude você a sair dessa armadilha do hábito. E o próximo vídeo é as armadilhas das regras alimentares, que eu vou estar colocando aqui na próxima semana para você. E acompanhe, não deixe de assistir, porque é uma outra armadilha da mente. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais!